Tá na linha com a gente a diretora do INTO, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, diretora-geral do INTO. A gente ontem trouxe alguns dados, alguns números, aliás, a gente continua nesse assunto, né, de motociclistas. A gente começou nossa campanha ontem de conscientização no trânsito e os números são alarmantes quando a gente olha para qualquer dado. Quando a gente pede para o Corpo de Bombeiros, quando a gente pede dados para os hospitais, para a Secretaria de Saúde, e no caso do INTO não é diferente, porque é um Instituto Nacional, referência nacional, que recebe os acidentados para realizar procedimentos, cirurgias, e os números são impressionantes e são crescentes. Eu conversava ontem com a doutora Germana fora do ar e eu pedi que gentilmente ela nos atendesse aqui, nos desse uma entrevista aqui na rádio para tratar desse assunto. Germana, é Germana Lira Bar? Se pronuncia esse finalzinho como se fosse um R ou é mudo? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom dia, doutora. Um prazer enorme estar aqui. Seja bem-vinda. Essa emissora me traz informação há muito tempo, Rodolfo. E antes de começar, queria te dizer que o Boechat, onde quer que ele esteja, deve estar muito orgulhoso de você. Porque você, além de ser super comprometido com a cidade, Rodolfo, você tem uma energia incrível. É um prazer te ouvir todos os dias. Obrigado, doutora Germana. Fico muito feliz, principalmente pela rádio, né? Por esse comprometimento que a gente tem desde a fundação. A rádio está fazendo agora em maio 20 anos, né? E o Boechat foi fundamental nessa trajetória toda e para todos nós como ensinamento, né? Vamos completar 2 décadas de vida. Não é qualquer veículo que chega a isso, né? Nesses tempos de tanta mudança em comunicação, e é uma honra ter tantos ouvintes e ter também a senhora como ouvinte nossa aqui no dia a dia na Band News FM. Doutora Germana, conta pra gente dados, números que a senhora possa trazer sobre o aumento do número de acidentados em motos, né? Em veículos como esse que estão chegando no Instituto, que é uma referência no país. Rodolfo, o INTO é o Instituto Nacional, como você falou, é um instituto federal que ele é especializado em cirurgias ortopédicas de alta complexidade. O que isso quer dizer? São cirurgias eletivas, tá, Rodolfo? Cirurgias muito complexas. Colocação de próteses no joelho, no quadril, no ombro, né? Reconstruções, cirurgias de coluna. Então, o que vem para o INTO são coisas altamente complexas, Rodolfo. E a gente não tem emergência aberta. Então, os pacientes acidentados, eles não vêm para o INTO diretamente, eles vão para os hospitais de emergência. E quando são doenças muito, muito complexas, ortopédicas, eles são referenciados para o INTO. O que acontece? Qual é o impacto desses acidentes no INTO? Quando a gente recebe esses acidentes, né? E ano passado, para você ter uma ideia, foram 966 pacientes transferidos para o INTO em 2024. Esse ano já foram 262. O que acontece, Rodolfo? Esses pacientes, eles não estão preparados. O paciente eletivo, ele é preparado para a cirurgia, ele interna, ele faz a cirurgia muito rápido e ele tem alta. Então, a fila de espera anda rápido, né, dependendo desses pacientes. Os pacientes do trauma, eles chegam muitas vezes infectados, com doenças muito complexas. Rodolfo, eles ficam 5 vezes mais tempo internado. O paciente da fila fica 5 dias, o paciente do trauma 25 dias em média internado. Ele usa todos os nossos insumos, né? Ele usa 3,5 vezes mais sangue, ele usa nossos antibióticos de alto custo. Então, esse impacto é gigante na espera dos pacientes eletivos, que você sabe que o INTO atende não só o estado do Rio, mas ele atende o Brasil inteiro. Então, todo mundo que tem patologia ortopédica de alta complexidade vem para o INTO, tá, Rodolfo? E esses traumas ortopédicos, eles atrapalham muito a nossa operação. O Vinícius Dônula tem uma pergunta, aliás, ontem quando a gente falava sobre isso, ele no ar perguntou, né? O paciente, se alguém, por exemplo, cair de moto ou qualquer outro acidente, ele é levado, pode ser levado ao INTO direto? A doutora Germana já acabou de explicar, né? Eu ontem fiquei com essa dúvida aqui, o Dônula tinha já na cabeça dele a resposta correta, ou seja, vai para hospitais municipais ou estaduais, portas de entrada, e depois disso eles são encaminhados ao INTO. Dônula. Doutora, bom dia. Mais uma vez, bem-vinda, bom dia. Doutora, a senhora falou, nos trouxe esse dado de 900 pacientes, 200 e tanto este ano, dos chamados traumáticos ou do politrauma. Boa parte desses pacientes que é encaminhada, boa parte dos pacientes encaminhados ao INTO, essa parte tem alguma associação com acidente de trânsito e nomeadamente motocicleta e bicicleta?
Dôdola, sim. A principal causa de transferência é queda, principalmente em idosos. E aí é queda dentro de casa, mas mais queda nas ruas, nas calçadas, que é o problema que a gente tem no Rio. A segunda causa são acidentes de trânsito. E desses acidentes de trânsito, 64% são relacionados a motocicletas. Nossa, e agora 10% a bicicletas, que é uma coisa que vem aumentando também. Há 2 anos atrás eram 6%, doutora? Agora são 10% por conta das bicicletas elétricas. Sim, também. Claro. Então, caramba, o próprio dono lá acabou, doutora Germana, de sofrer um acidente, né? Ele acabou sendo atingido agora, tem 2 semanas, por um carro de aplicativo, foi bater num hospital, teve que fazer uma cirurgia ali de ligamento no ombro dele, acabou sendo vítima disso que a senhora está falando, mas esse dado ele era ínfimo, era não é, bem Rodolfo? menor. Agora, 10% dos acidentados são referentes a bicicletas e principalmente bicicletas elétricas, pelo que a senhora disse, não é isso? Sim, Rodolfo, a moto e a bicicleta, o paciente ele fica totalmente desprotegido no caso dos acidentes, né? Então a gente sabe que o número maior é acidente de carros, no geral, no mundo, mas o que mais mata é acidente de moto e agora tem acidentes gravíssimos de bicicleta também, Rodolfo. E aí o que eu estou te falando não é só a internação que vem das unidades de emergência. Esses pacientes, eles ficam depois nas listas de espera no INTO por conta das sequelas, né? Eles ficam com sequelas também. Então, é um custo tão grande, né? É um custo grande para o sistema, para as famílias, né? Porque a gente sabe que a maior parte desses acidentados tem menos de 25 anos e é do sexo masculino também, que é um dado bem importante. São pacientes em plena atividade da vida. Então, é uma coisa que poderia ser reduzida, né, Rodolfo? E eu te dou parabéns pela campanha que vocês estão fazendo. A gente torce muito para que isso tenha impacto. Doutora, você vê, né, Agatha, para sua pergunta, né, a maior parte de homens e com menos de 25 anos, ou seja, eles estão iniciando a vida deles, eles estão na fase produtiva, iniciando a vida deles. Se não sofrerem acidentes que os impeçam de trabalhar, eles têm décadas de entrega, vamos dizer assim, para uma produtividade, para sua família, para o seu ganho, para sua construção, e às vezes, em determinados casos, com sequelas, não conseguem dar prosseguimento a isso. Agatha. Doutora, você falou sobre acidente de moto, que é o que mais mata. Em relação a esses casos que chegam no INTO, de alta complexidade, esses pacientes, vocês têm uma média de quantos % resiste à cirurgia e, enfim, não acaba morrendo, não sabem, em relação aos óbitos por causa desses acidentes? Então, a taxa de mortalidade aqui é baixa porque a gente não recebe o paciente politraumatizado, ou seja, paciente com traumatismo craniano, por exemplo, Agatha, não vem para o INTO, porque a gente não tem neurocirurgião aqui, né? Então, a gente só é responsável por fazer alta complexidade em ortopedia. Mas esses pacientes precisam fazer próteses, às vezes, precisam de tecidos. A gente tem um banco de tecido aqui também e a gente, às vezes, coloca, né, pedaço de osso nesses pacientes. E, são processos extremamente complexos, Agatha. Nossa. Dá muito trabalho, muito trabalho. Vocês não têm noção o que a gente vê aqui. Doutora, são coisas muito graves. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Parece que é frieza, mas a gente tem que falar de números. A despeito da dor e da dor do paciente, da família, a gente está falando de números de impacto na rede pública de saúde. Quanto custa um paciente deste para o INTO? É um custo altíssimo, Dôndola. Assim, não vou te dar um chute aqui e dizer o total, mas só de antibiótico de alto custo, ano passado foi 1.600.000 e alguma coisa, que a gente gastou do nosso orçamento. Então, a gente deixa de ter orçamento para fazer a fila de novo, que a nossa missão, Rodolfo, é fazer essa fila de espera de pacientes que têm patologias graves e precisam de cirurgias que vão resolver a vida deles. E realmente a ortopedia, ela devolve qualidade de vida, ela devolve mobilidade, função. É uma especialidade muito boa para se fazer, né? Porque a gente faz um impacto na vida das pessoas. E a gente não consegue fazer mais porque a gente está fazendo coisas que poderiam ser evitadas, entendeu? Essa é a grande questão. E assim, Rodolfo e Dôndola, a gente tem que fazer qualquer coisa que seja para melhorar isso. Eu venho todo dia pelo Rebouças e assim, é impressionante como os motociclistas, eles passam pela direita, pela esquerda, eles acham que essa pista pontilhada é a pista de moto e todo dia eu venho rezando enquanto eu passo pelo Rebouças, né? Então existe uma transgressão a leis básicas de trânsito, né? Não parar no sinal, não respeitar a faixa, andar na contramão, andar pela calçada. Eu posso dizer em números. Então, eu acho que isso aí passa por 3 coisinhas básicas, né? Educação, conscientização e fiscalização. É isso, basicamente, né?
É verdade, é isso mesmo. Conscientização, né? Campanhas como essa, o poder público não tem feito, tem falado muito. Aliás, as empresas privadas também, que estão diretamente ligadas a isso, também pouco tem feito, né? Tem dinheiro de multa para isso, e a gente já mostrou que a Prefeitura do Rio arrecada, mas não coloca. Por outro lado, também a fiscalização deve aumentar. Nesse aspecto também o Estado costuma ser muito eficiente, mas nesse aspecto poderia melhorar bastante, porque a gente tem um problema, a gente tem um gigantesco problema, é quase que uma pandemia que, aliás, cresceu pós a pandemia da Covid, porque o número de serviços, de pessoas trabalhando, de frota, isso tudo cresceu muito depois da pandemia com as entregas online. E o que é pior, o Estado, além de não fazer a parte dele, o Estado, de uma maneira geral, está se omitindo também no que tem que criar de regulamentação. Quando a gente olha para determinadas plataformas, como o motociclista disse aqui na semana passada, que estimula dizendo, olha, se você em 3 horas fizer 20 entregas, eu te dou um bônus de X. Pô, ele está estimulando o cara a correr, ele está estimulando o cara, como disse a doutora Germana, a chegar no rebolso e cortar pela direita e pela esquerda. Não estou dizendo que todo mundo tá nisso. Tem gente que tá porque é imprudente, tem gente que tá porque não tá nem aí, tem gente que tá que não se educou para isso, que tem que ser educado, tem que ser fiscalizado. Agora, tem gente também que o cara tá lá no estímulo do tipo, vambora, deixa eu entregar logo para eu poder fazer mais dinheiro. É um absurdo. É um absurdo. É. Tem que entrar o Estado para poder, doutora Germana, impedir que isso aconteça, inclusive criando regras ou até multas nas empresas, né? Rodolfo, eu acho que isso que você falou da pandemia é verdade. Houve uma mudança de cultura, porque na pandemia, quando estava tudo fechado, né, os motociclistas, eles andavam por aí de todo jeito, não tinha ninguém na rua, né? Isso se manteve. É claro que tem muito motociclista responsável, né? E até o meu genro tem uma moto, ele é super responsável. E é uma forma rápida de você ter mobilidade na cidade, né? É uma forma boa. Eu só acho que as pessoas tinham que ser educadas e conscientizadas. Isso que você está fazendo é uma conscientização, óbvio. E a educação é mais a longo prazo, né, Rodolfo? Eu fiz residência na Alemanha, as crianças aprendem na escola a segurança do trânsito, né? No Grundschule, lá, que é o fundamental, as crianças aprendem a andar de bicicleta e com 7, 8 anos elas recebem a carteira da bicicleta. Não é que isso vale nada, mas as crianças aprendem as regras do trânsito e elas seguem. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. E a gente aqui no INTO está fazendo uma coisa muito legal, Rodolfo, que eu queria te falar, que é o seguinte: a gente está treinando motorista de ônibus e paciente amputado a entrar e sair do ônibus. Porque tinha muito acidente com isso também, né? Você sabe que tem que baixar aquela plataforma para o cadeirante entrar, e é o próprio motorista que faz. Então, a gente agora, em parceria com a Rio Ônibus, tem um ônibus aqui dentro do INTO que treina os pacientes e treina os motoristas também. Que legal. É maravilhoso. Matéria, Rodolfo, olha aí, matéria pra gente. É uma coisa pequena, mas que tem um grande impacto, tanto para os pacientes quanto para os motoristas. Então, é disso que a gente está falando, Rodolfo. A gente, como sociedade civil, né, vamos sair da diretora, do Rodolfo, do âncora aí, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que se todo mundo fizer um pouco, a coisa vai melhorar. E precisa, né? Você tem razão, precisa. Chegou no limite. Deixa eu aproveitar, o Rodolfo, o gancho da doutora Germana, porque um ouvinte mandou um áudio e aí traz muita realidade do que a gente está falando, de que esse paciente fica mais tempo acidentado quando vai transferido pro INTO. O pai dele se acidentou com moto no trânsito, tá há 3 meses internado. Ele acabou de mandar um áudio. Qual o nome, Zé, do nosso ouvinte? Ivan Lima. Bom dia, Band News. Ivan, taxista. Eu queria parabenizar essa doutora aí, que é diretora do INTO lá. O meu pai tá lá no hospital, já vai fazer 3 meses. Meu pai sofreu um acidente de moto, parado no sinal, a mulher digitando no telefone, bateu na traseira da moto, ele quebrou o braço em 3 lugares. Saiu do Evandro Freire, veio aí pro INTO, fizeram a cirurgia, botaram uma placa, aí acharam que tinha dado rejeição, depois descobriram que meu pai tinha pego uma bactéria no osso. Meu pai tá 3 meses aí, mas o atendimento de hospital aí é de primeiro mundo. Queria muito agradecer a ela aí. Queria que vocês mostrassem esse áudio pra ela aí. Tá no ar aí, tá no ar. Doutora Germana, tem melhor coisa do que isso? Rádio é muito bom porque é no ar, é verdadeiro, vivo, né? Mas tem melhor coisa do que isso? Ou seja, o teste é o depoimento de quem tá nesse momento com o pai internado aí no hospital, né? E o que a senhora falou na entrevista agora há pouco, você falou, a gente gasta mais antibiótico, tem mais tempo de internação, porque muitas vezes, porque cai no meio da rua, etc., essas lesões ou essas vítimas, elas vêm muitas vezes até contaminadas, é o que está acontecendo aí no caso, né? Rodolfo, e é tão séria a infecção no osso, é uma infecção que é dificílima de tratamento,
dificílima. Então é isso que eu estou falando, é o custo para o paciente, para a família, para a gente. E assim, ganhei meu dia com esse depoimento do paciente, tá? Sério, ganhei meu mês, eu acho, que começou agora, já tô feliz. Bacana, doutora. Manda para as equipes, doutora, que estão na ponta. Desculpa, dono. Nada, doutora, é o seguinte, jornalista é aquele cidadão que não gostava de número antes da faculdade, mas depois que ele se forma, ele corre atrás de número. A senhora poderia repetir pra gente esse número, porque é uma notícia muito interessante, preocupante naturalmente, mas extremamente relevante, dos acidentes do ano passado, deste ano, e a porcentagem desses em acidentes de trânsito e de moto e bike? A senhora faria essa gentileza? Então, vamos lá. A gente recebeu 966 pacientes ao todo ano passado. Sim. Desses, 53% foram quedas, e aí são quedas em casa, Sim. quedas na rua. 30% foram acidentes de trânsito. Desses 30%, 64% de motocicletas e 10% de bicicletas. E os outros foram acidentes de carro e isso. Tá e ótimo. outros. Que coisa, hein, Rodolfo? Que número, né? Nossa. Diga, doutora, a senhora se complementar. Não, e assim, o mais sério disso tudo, de novo, Rodolfo, além do tempo que eles ficam internados, são essas sequelas que eu tô te falando, é a osteomielite, que é a infecção do osso, né? O que você falou, o paciente que cai na rua, ele se contamina com bactérias, às vezes são fraturas expostas, aquelas abertas, sabe, com o osso aparecendo, que ficam cheias de bactéria, e você, para controlar isso, são meses. É uma coisa muito triste. E assim, a gente é muito empático com esses pacientes, sabe, Rodolfo? A gente sente muito, a gente quer que isso acabe, que isso diminua, sei lá. A gente está na segunda década já da ação global para reduzir os acidentes, né? E a gente só vê aumentar aqui no Rio. E não é assim em todas as cidades, tá, Rodolfo? Queria te dizer isso. Você vai para Brasília, todo mundo para na faixa, sabe? As pessoas não andam na contramão. É uma coisa do Rio de Janeiro. Precisamos trabalhar essa cultura. A gente tem que mudar isso. Doutora, adoraria, acho que a gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando, porque não só é um assunto que tem muita notícia, informação, depoimentos, enfim, como também está dentro da lógica da campanha que a gente está fazendo, mas, enfim, o programa tem seu horário, a senhora tem a sua rotina, e a gente aqui, como a senhora ouve o programa, não vou surpreender tanto, porque a senhora percebe quantas coisas rolam meio que no ar, inclusive o áudio do ouvinte agora. Eu queria ver, não sei se é possível, mas diante da nossa conversa aqui, se a gente não consegue armar a possibilidade de, quem sabe, no próprio INTO mesmo, no espaço de eventos do INTO, a gente realizar um seminário, né, junto com autoridades, com pessoas do INTO, com especialistas, em que a Band News FM possa cobrir, participar diretamente, né, abraçar e a gente transmitir no nosso digital, enfim, realizar realmente um evento no que é o maior instituto e mais referência do Brasil nessa área, para que a gente também junto possa debater um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema. Tenho certeza que o INTO tem incontáveis aí nomes para poder nos trazer informações e relatos, quem sabe até vítimas, né? Pessoas que possam contar o que viveram na própria pele também, né? Grande ideia, Rodolfo, a gente super topa. A gente tem ações no Maio Amarelo, que é o mês que vem, né? A gente participa de vários fóruns, mas assim, não tem muita visibilidade, né? Eu acho que isso seria uma coisa importantíssima, não só para o INTO, mas para a cidade, para o estado, enfim, para tudo. Super ideia mesmo. Vamos fazer. Ainda mais, você falou que é Maio Amarelo? Não. Então, o mês Maio Amarelo é o mês de segurança no trânsito. Todo ano a gente tem as ações do Maio Amarelo, e o INTO participa ativamente, levando o paciente nos fóruns para dar depoimento, trazendo o pessoal da Rio Ônibus, enfim, a gente faz grandes ações. Vai em escolas para falar com as crianças. Esse ano pode ser diferente, quem sabe, a gente fazer uma grande campanha, né? Nossa, vamos. É o meu sonho. Vambora, vamos fazer. Vamos nos falar aí fora do ar e vamos fazer com certeza juntos, já que tá chegando maio. A gente entrou hoje em abril, então daqui a um mês, junto com a nossa campanha, é um bom tempo pra gente poder colocar de pé e fazer essa boa discussão pro bem. E também pensando, obviamente, em como melhorar um pouco mais esse ambiente que está bem ruim. Pelo número de agora, desse ano, a gente vai finalizar 2025 na ascendente mais uma vez. Segundo os dados do INTO, a gente vai mais uma vez aumentar o número de pacientes que chegam ao Instituto nesse tipo de situação. Doutora Germana, muito obrigado. Eu te perguntei no começo e acabamos fugindo do assunto. O bar fala sem o R no final, Germana, bar ou bar? É Germana Ber, porque alemão tem treminha no ar, Rodolfo. Lembra que eu falei da Alemanha? Ainda bem que ele passou tão longe. É bar ou bar? É Ber.
Eu acho que é por isso que ela não falou no começo. Ela foi de uma pela finesse, delicadeza, pela elegância, doutora. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigado. Boa semana. Um beijo. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau, Até obrigado. a próxima. Tchau, tchau.